Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos ensina a não submeter a um jugo desigual, não há comunhão de crentes com descrentes, de Cristo com Belial, não há comunhão de trevas com luz, não há comunhão dos de fé com aqueles que seguem o curso natural deste mundo, porque aquele que é carnal, não se discerne aquilo que é espiritual, assim como aquele que é espiritual se semeia segundo o Espírito. Aqueles que seguem segundo doutrinas meramente humanas, a palavra diz que o mundo os ouve e os compreende. Mas aquele que é espiritual fala por meio de parábolas, para que, tendo ouvido, não se compreende, aonde a fé vem pelo ouvir as boas novas. Tendo olhos não vê, porque o príncipe do poder do ar cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia naquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Tendo boca, anunciam as suas zombarias, onde a palavra diz que nos últimos tempos haveria zombadores anunciando seus próprios interesses, as suas próprias paixões, com um espírito corrompido, um espírito de entorpecimento, aonde creem nas suas próprias mentiras para que recebam as suas muitas iniquidades. A palavra diz que um pecador, assim como os zombadores que conheceram a verdade e que atualmente escarnece daquele que é o elo da perfeição, quando não vê só logo seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda iniquidade sobre iniquidade. Assim como a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo, assim como há um tempo de plantar como arrancar aquilo que se plantou. Aonde muitos são os frutos insuportáveis, não produzem nem mesmo frutos dignos de arrependimento. Aonde o Senhor é aquele que os conhece, porque jamais ele vai adicionar um ramo da árvore má, ele sendo a árvore boa, seus frutos os conhecereis. Não existe árvore má produzindo bons frutos, ainda que procure se disfarçar, que não é de admirar que aquele que os cega faz sinais ilusórios, mas aqueles que têm discernimento os conhece. Assim como o Senhor é aquele que os julga, ele é aquele que o machado está posto à raiz, é aquele que diz seca-te imediatamente, porque são como que gravetos, lembrai-vos da sarça ardente, aonde o espinheiro que não é consumido pelo fogo. Assim é para aqueles que perseveram por perseverarem segundo as suas muitas zombarias. Assim nos ensina o Senhor. Mas nós perseveramos segundo aquele que é do alto, aquele que tudo opera e executa, sendo aquele que nos justifica e nos capacita dia após dia, onde o seu Espírito é fiel e verdadeiro para nos manter segundo a sua retidão, não se envolvendo, jamais aceitando o conselho dos ímpios, antes os exortando, porque estão mergulhados em trevas, para que venham para a luz excelente. Assim como em relação aos zombadores e escarnecedores que conheceram plenamente a verdade, a palavra diz: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, porque ai daquele que blasfema contra o Espírito do Filho do Homem, porque a palavra diz que ainda que suas primeiras obras eram de justiça, se estão vivendo injustamente, ele é o justo e continua
sendo fiel para julgar aqueles que são como que traidores e andam na infidelidade, confessam as suas hipocrisias, heresias, doutrinas meramente humanas, destituídas de sabedoria, colocadas na balança, estão achados em falta, e a palavra diz que todo aquele que anuncia um evangelho diferente do fundamento colocado seja anátema, até mesmo um anjo do céu, assim como nós, se desviarmos da sua verdade. Seja o teu sim, sim, o teu não, não, que passar disso é procedência maligna. Por isso estejais alertas e vigilantes, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento do amor, aonde muitos se corromperam, e o Senhor é aquele que é juiz de vivos e de mortos, julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. A palavra diz que ele detesta aqueles que andam segundo a sua justiça e o queiram passar como injustos, assim como aqueles que estão no lamaçal queiram se passar por justos. E o Senhor os revela e traz a recompensa. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo, assim como os que servem o racham, o maldoso. Ele faz separação de luz, de trevas, e galardoa segundo a conduta de cada um merece, e assim ele está a proceder em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.